nossa segunda conferência técnica Tintas e Vernizes, com a palestra da Istman. O Renan quem vai falar para vocês agora. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Tintas e Vernizes pela oportunidade e também a Faculdade Oswaldo Cruz por nos dar a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre um pouquinho do mercado de tintas e vernizes. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estive já sentado onde vocês estão, é um momento muito decisivo na vida de cada um. Primeiramente escolher a faculdade e depois o que nós devemos seguir como profissão. Isso realmente é um fator muito importante na nossa vida. Mas hoje eu vou estar colocando um pouquinho sobre coalescentes, tá? E suas características e benefícios na elaboração de tintas mais robustas, ok? Bom, primeiramente eu vou estar colocando sobre o programa de qualidade da Abrafat, vou dar uma pincelada sobre esse programa, o que significa, e as especificações da tinta, não só econômica, mas também premium e standard. Depois, algumas empresas participantes, eu posso estar mencionando algumas, e vamos, a partir desse momento, colocar o que é o conceito de coalescência e qual é a sua relação na melhoria do desempenho de uma tinta final. As características importantes dos coalescentes e as comparações de desempenho entre os coalescentes. Bom, o programa de qualidade da Abrafat ele surgiu através de uma necessidade do mercado, porque existem hoje em dia uma enormidade de empresas de tintas em todo o mercado brasileiro, tá? Infelizmente, nem todas as empresas elas seguem padrões rígidos de qualidade na sua produção. Isso faz com que empresas que são sérias, elas acabam perdendo muito mercado por essas outras empresas, que nós normalmente chamamos de fundo de quintal, que elas vêm, produzem durante meses em um galpão, produzem uma tinta de baixíssima qualidade, e depois elas vão se mudando, e você nunca consegue estar capturando esse mercado, essas empresas. Então, por isso que surgiu essa necessidade do programa, que nada mais é melhorar o nível de qualidade das tintas imobiliárias no mercado brasileiro. Okay? Algum tempo atrás, nós verificamos no supermercado famoso aqui no Brasil, uma tinta classificada como interior e exterior, anti-mofo, 18 litros a R$ 18,90. Então muitos aqui que são da indústria se perguntam, poxa, mas como é possível? Realmente, só uma lata litografada, por exemplo, custa R$ 7,00. Então você não consegue fazer milagre. Então, com base nesse cenário que existia e ainda existe de uma maneira forte, mas já está melhorando muito, foi aí que começamos a trabalhar para desenvolver uma especificação técnica para esses produtos. Bom, a especificação da NBR, ela nos diz o seguinte, que tem que ser uma cobertura úmida, cobertura seca e lavabilidade em ciclos. Cobertura úmida, mínimo de 55%, cobertura seca 4%, lavabilidade 100%. Aqui, pessoal, estou colocando tinta econômica, ok? E esse teste dessa tinta nos deu uma diferença muito grande para o que é o aceitável. Então, muitas vezes o consumidor ele chega na prateleira para comprar uma tinta, muitas vezes vai pelo preço, mas só que pelo preço você vai acabar tendo que comprar uma quantidade muito maior de tinta durante o ano ou durante, sei lá, um período menor de tempo para ter o mesmo rendimento. Okay? Depois de muita discussão, reuniões, batalhas, vamos colocar dessa maneira, nós chegamos a uma especificação técnica que diz o seguinte: as principais características são poder de cobertura tinta seca, úmida, resistência à abrasão com pasta abrasiva e também sem pasta abrasiva, ok?
E nós chegamos a esses valores que aqui estão determinados. Então, toda empresa que quer fazer parte do programa setorial de qualidade da Abrafad, ou não precisa fazer parte do programa para ter uma tinta de qualidade, precisa seguir essa norma que foi estabelecida. Essa norma já entrou em vigor, se eu não me engano, agora a partir do dia 1º de abril. Okay? Mas deixando essa parte de mercado um pouquinho de lado, vamos falar um pouquinho sobre o que é o coalescente. Tá? O coalescente, na verdade, ele pode ser chamado de um plastificante temporário, que ele vai atuar na partícula da sua emulsão, amaciando e fazendo com que ela forme um filme homogêneo. Okay? Nós sabemos, por exemplo, que cada polímero tem uma temperatura mínima de formação de filme, certo? Então, em determinadas condições de temperatura e umidade, como você estiver aplicando uma tinta, você vai ter diferentes desempenhos. E o coalescente é fundamental. Por quê? Porque ele abaixa a temperatura mínima de formação do seu filme. E ele faz com que você tenha um filme homogêneo a condições severas de umidade e temperatura. Principalmente aqui no Brasil, nós temos o Nordeste com a temperatura média de 25 graus, umidade 70 a 75. Aqui em São Paulo já temos as 4 estações em um único dia. Já no Sul, nós chegamos a ter temperaturas de 0 graus. Então você não quer que o pintor comece a pintar a sua casa de manhã com uma temperatura, ao meio-dia ele pode ter uma outra temperatura e ter diferenças na hora de fazer o recorte, por exemplo. Okay? Então, como eu disse, o coalescente nada mais é do que um produto que é capaz de penetrar dentro da sua partícula de emulsão, amaciando esse polímero e fazendo com que ele forme um filme homogêneo e íntegro. Okay? Aqui, por exemplo, nós temos um caso que é uma tinta sem coalescente e com temperatura abaixo da mínima de formação de filme. Você não vai ter um filme homogêneo, provavelmente você vai ter um filme trincado. Isso ocorre muitas vezes em climas mais frios. Ou, se você tem uma tinta com coalescente, se você tem uma temperatura maior de formação de filme, você vai ter um filme íntegro. Mas você pode estar se perguntando, mas você colocou que o coalescente vai ajudar a baixar a temperatura mínima de formação de filme, e você mostra aqui que a tinta com coalescente, ou se a temperatura for maior que a temperatura mínima de formação de filme, você tem um filme homogêneo. Sim, é possível, mas você tem outras características da sua tinta que você pode estar melhorando o desempenho com a adição do coalescente. Bom, na hora da escolha do coalescente, existem algumas propriedades que nós devemos nos preocupar, que são essenciais para uma boa relação com o seu sistema. Número 1, versatilidade. Você não pode ter um coalescente que funcione com um tipo de emulsão e não funcione com outro tipo de emulsão. Não, você tem que ter um produto que você possa ter uma acrílica, estilena acrílica, uma vinil acrílica, e você quer ter o mesmo desempenho. Okay? Eficiência. Você não é necessário você adicionar grandes quantidades de produto para ter uma coalescência adequada. Você pode simplesmente adicionar pequenas quantidades para ter o efeito desejado.